Pilotos e instrutores da BPM, meu nome é Guilherme Faria, eu sou da Paramotor SJC, São José dos Campos. Eu recebi a missão aí de preparar uma apresentação de como a asa gera sustentação, ou seja, como nós voamos. No meu entendimento, um dos princípios mais importantes para o piloto entender, tá? Essa discussão, ela se remonta aí a alguns anos, tá? Ela é gerada por um perfil, tá? Esse perfil nada mais é do que um bordo de ataque, de maneira a reduzir o coeficiente de penetração, e um bordo de fuga para reduzir o arrasto. E com esse perfil, ele gera uma sustentação de acordo com o deslocamento do ar em sua superfície, tá? Basicamente, esse perfil é aplicado em inúmeras tecnologias, né? As aeronaves, as turbinas, as pás eólicas, inclusive em outros meios, que nem as turbinas de barcos e navios, tá? Existe aí uma discussão ampla, né, e longa entre o princípio de Bernoulli versus o princípio de Newton, né? E que ele é muito debatido e, de certa forma, de maneira errônea, quando se aplica o princípio de Bernoulli. Basicamente, qual que é a verdade, né? Qual desses princípios funciona, né, para gerar sustentação, tá? O princípio de Bernoulli, ele leva em consideração, basicamente, que duas partículas, uma passa pela parte superior, outra passa pela parte superior, né, o extradosso e o intradosso, e por conta da diferença de percurso, né, a partícula de cima tem velocidade maior, e essa velocidade maior, ela gera redução de pressão, e essa redução de pressão gera sustentação, tá? No caso, essa redução de pressão, ela é levando em consideração que o princípio de Bernoulli, ele aplica, tá? Deixa eu mudar aqui minha imagem, por conta das partículas chegarem juntas no bordo de fuga, tá? Mas isso não tem nenhuma sustentação de nenhum princípio físico, tá? Não existe nenhum princípio, nenhuma lei física que garante que, quando as partículas que saem desse ponto, elas vão se encontrar com a mesma velocidade aqui no bordo de fuga, tá? Então, por conta disso, não pode se aplicar o princípio de Bernoulli na sustentação das asas, ou seja, não é ele que funciona. Basicamente, aqui um exemplo também de diferença de percursos, tá? E essas diferenças de percurso, apesar do percurso de cima ter um percurso maior, ele não gera baixa pressão e muito menos sustentação. Então, isso joga por terra o princípio de Bernoulli, tá? Então, qual que é a explicação? Tá? A explicação básica é o seguinte: existem dois princípios que atuam aqui na curvatura do bordo de ataque, tá? E que se estende até a camada limite do bordo de fuga, que é a aderência de um fluido sobre uma superfície curva, dado a sua tensão superficial, mais a força centrífuga que é gerada por conta da curva, tá? Esses dois fenômenos físicos, tá? Eles fazem com que a gente tenha esse gradiente de pressão. O nome desse efeito é chamado efeito Coanda, tá? Que é a tendência dos fluidos a aderir sobre superfícies convexas, tá? Então, o que funciona aqui no caso,
para gerar sustentação são esses dois princípios, tá? Que é explicado no efeito Coanda. Então, o que acontece é que você tem as partículas que passam na superfície de cima, que tem uma certa aderência a essa superfície por conta de tensão superficial, que gera uma força centrífuga. Essa força centrífuga do lado externo tem mais pressão, do lado interno tem menos pressão. Quanto maior a velocidade, mais força centrífuga, mais gradiente de pressão. Por conta dessa variação de pressão atmosférica, você tem a variação de pressão. E isso naturalmente cria uma baixa pressão na parte superior, uma alta pressão na parte inferior, e isso gera sustentação. Aí se pergunta, então por que não utiliza um perfil, tá, de alta curvatura em cima e embaixo, tá? Justamente por conta das estruturas das asas e do tanque de combustível. Então, são limitações estruturais que fazem com que o perfil seja mais abaulado ou mais robusto, tá? E não por conta da aplicação dos princípios ou, consequentemente, do efeito Coanda, tá? E aí, o Newton nessa história, como é que ele funciona? O Newton também é aplicado, porque é uma ação e uma reação, então você tem a ação da velocidade de ar, que gera uma reação, que é essa adesão e essa força centrífuga, que gera essa variação de pressão, e a reação é, naturalmente, a sustentação. Então, o princípio da lei de Newton também se aplica, e somado também ao ângulo de ataque, que a gente tem que sempre levar em consideração que quando você bota a mão para fora do carro com um ângulo de ataque dessa maneira, você tem uma ação e uma reação da mão querer subir, sem perfil nenhum. Então, Newton também é aplicado, tá, nessas situações, tá? Então, basicamente, são esses princípios, e aí você tem uma reação do empuxo, né? Que é a ação e reação, terceira lei de Newton, tá? E aqui, só para exemplificar, é um modelamento do gradiente de pressão, onde você aqui tem o ponto de estagnação, aqui você tem as camadas limites, e aqui você já tem algum arrasto e algum rotor de cauda, tá? Então, basicamente, essa camada mais clara é a camada de baixa pressão, tá? Por conta da curvatura e da aderência do fluido sobre a camada convexa da asa, tá? Aqui é uma simulação do túnel de ar, que vocês podem ver perfeitamente, tá? Aqui você tem alguns provedores de fluxo de fumaça, onde vocês veem claramente que as partículas do intradorso não se encontram com as partículas do extradorso, tá? Só para comprovar que o princípio de Bernoulli não se aplica, tá? Então, aí vem a pergunta, por que então o fluxo de ar deveria chegar antes, né? O fluxo de cima, né? O fluxo de ar superior, ou seja, tem um aumento de velocidade, justamente por causa dessa baixa pressão. Então, se vocês observarem aqui nessa foto anterior, a camada superior chega antes da camada inferior. Por quê? Porque onde você tem baixa pressão, você tem menos resistência, onde você tem menos resistência, você tem mais sustentação, tá? Espero que essa apresentação tenha sido útil para vocês. Muito obrigado e até a próxima.